Pastor, o senhor falou sobre espíritos, entidades que têm uma influência forte na igreja. A gente estava falando sobre isso, né? Ó. Aí eu falei de Asmodeus, sexualidade, Mamon, finanças, Jezabel, sabe qual que é? Sensualidade, Não. lascívia, incitação à Jezabel prostituição. geralmente está ligado à religiosidade e também calar a voz profética. Tá, mas agora esse é um assunto que religiosidade não seria o legalismo? Também. O que é o legalismo? Geralmente, base legalista. É a pessoa que está mais preocupada com regras do que com necessidades humanas. Certo. É Mais com costumes, usos, do que com necessidades. Sim. A pessoa está preocupada no costume, mas a pessoa está passando fome. Peraí, irmão. A gente tem que cuidar da pessoa. Claro, a gente sabe que todo ser humano precisa passar por uma metanoia, por uma mudança. Às vezes e se a mente muda, a vida muda, né? Edumentária também. Sim. Porque também eu vou te falar, tem umas irmãzinhas na igreja que elas parecem, dependendo das irmãs, parece uma árvore de Natal. Entendeu? Se veste de jeitos escandalosos, sensualistas ao extremo. Isso é perigoso. E rapazes também. Agora, tem que ter uma mudança. Porém, quando isso se torna em regra, no sentido assim, é muito legalismo e pouco amor. Aí a pessoa tá lá passando fome, tá morrendo, mas isso tem a ver com a Jezabel, ou o espírito de Jezabel, ou a questão do espírito de Jezabel está mais a sensualidade, essas coisas? O espírito de Jezabel tem várias caracterizações: autoritarismo ministerial, abuso ministerial. Tem abuso hoje? Tem. É trono de Jezabel. Vem cá, então o abuso de autoridade eclesiástica... É trono de Jezabel. Todo abuso de autoridade é trono de Jezabel. É porque Nabote não queria vender a vinha, ela foi querer... Pode ver, ela abusou a autoridade. Você percebe, pela característica de Jezabel, você percebe qual é a característica desse... Quando a gente fala do principado de Jezabel, a gente fala de uma entidade que se personificou, se apropriou dessa característica dessa mulher chamada Jezabel. É interessante, então, ressaltar que o demônio, a entidade, não tem sexo, né? Não. Então, nesse caso, não. Mas olha só, é autoridade, é a nível de abuso. Você conhece pastores abusivos? Meu Sim, Deus do céu. Existem, né? Tem muitos, entendeu? Pastores abusivos, pastores que muitas vezes eles são autoritários, tem que ser do jeito dele. Às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, mas o pastor não vê aquilo. O pastor não honra também. Ah, o pastor tem que ser honrado? Tem, mas tem pessoas também que muitas vezes Deus vai levantar o pastor para honrar aquelas pessoas. Então tem muita abusividade ministerial. Isso é grave. Seria espírito de Jezabel. Trono de Jezabel. Quando você convida um pregador para ir na sua igreja, olha só, e você não honra ele, é trono de Jezabel. Isso aí é bom. Como é que é? Vou repetir. Quando você convida um pregador para ir na sua igreja e você não honra ele, é trono de Jezabel. Aí você fala assim, poxa vida, pastor, como assim? Ah, o que de graça recebesses, de graça dá? Com certeza. Mas a Bíblia também diz que o obreiro é digno do seu salário. Por que tem hoje igrejas abusivas na área financeira? Porque tem pastores mercenários? Porque tem igrejas miseráveis. Igrejas miseráveis produzem mercenários. Agora, não estou fazendo apologia aqui de que tem que cobrar... Por exemplo, o pessoal me chama para pregar. Eu sempre falo, não, eu não cobro. Agora, poxa vida, eu estou indo na sua igreja. Pelo menos me dá uma estadia, me dá um transporte. Se a igreja puder me ajudar com uma oferta, maravilha. Eu sempre falo isso. Eu deixo essa postura, tá? Porque já fui em lugar, irmão, que só queriam fazer assim, em mim aqui, sugar a unção e ajudar nada. Jezabel só queria te beijar e não... A Jezabel, que é o beijo da língua do demônio. O quê? Já fui em lugares que eles não honram. E a gente tem que ter princípio de honra. De todas as pessoas que vai na nossa igreja, a gente faz uma mesa dessa daqui, ó, desse tamanho a mesa lá. Ó, o dia que você for lá, você vai ter uma mesa assim, ó, do bom e do melhor para você comer. De uma janta, o que você gosta de comer? Qual a sua comida preferida? Tem alguma? Só salada mesmo. Salada? Vou fazer várias saladas para você comer. Obrigado. Entendeu? Por quê? Porque isso é um princípio. Se eu convido alguém para ir na minha casa, eu vou tratar aquela pessoa da melhor maneira possível. Não estou falando que eu não posso ir num local
porque vai acontecer isso, e acontece. E o Senhor falou assim para mim, você ainda vai ofertar nessa igreja, você não vai receber nada. Acontece. Sim. Você está entendendo? Mas o meu coração é um coração de honra. Então, Jezabel, ela atua muito na desonra. Então, ministerial. Isso pode ser do lado pastoral ou do lado dos membros também. São dois lados, tá? Sim. Acontece. Pode falar. Então, são esses espíritos que rege ou influenciam algumas igrejas. Sim. O espírito de Jezabel nessa questão. Cala a voz do profeta também. Primeiro, trabalha na... Você já profetizou em alguma igreja que depois vieram com tudo para cima de você? Já. Isso é trono de Jezabel. Você não volta mais, né? Não volta mais. Eu já preguei igrejas que Deus... Cara, já preguei igrejas assim, minha esposa é testemunha, ela pode falar que Deus curou, que Deus libertou, que Deus batizou no Espírito Santo. Só que assim... eu preguei a palavra e o Senhor se manifestou de uma maneira sobrenatural. Mas eu nunca voltei. Por quê? Porque eu já falava assim, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer o que o Espírito Santo me mandou fazer. Tem pastor que ama. Tem pastor que não ama, ele não gosta daquilo. Você acredita que hoje está tendo esse espírito de Jezabel que está calando a boca de muitos profetas? Tem muitos aí que é Kodak, né? Conhece? Como é que é? Fujifilme. Tem muitos profetas aí, tipo, muita gente hoje só vive atrás de revelação, só vive atrás dessas questões. Mas tem muito profeta legítimo. Outra coisa, deixa eu só até pontuar aqui. Profetizar é uma coisa, ter o ministério de profeta de ofício é outra. Dom de profecia é uma coisa... O dom de profecia, o que é o dom de profecia? Está no meu livro, está no livro aqui, ó, Dons, ó. Esse livro aqui, ó, o Dons. O que é o dom de profecia? É o dom que faz você acessar a voz de Deus. Toda pessoa que quer atingir os altos níveis, ela precisa do dom de profecia, que eu chamo de pacote básico do Espírito Santo. Sim. Ele dá, ela tá aí, ó, dom de profecia. O dom de profecia é o dom que te dá o acesso à voz do Espírito Santo. Então, quer dizer, você acessa a voz do Espírito Santo através desse dom. Agora, uma coisa é eu profetizar. Meu Deus, aquela pessoa profetizou e foi tremendo. Profeta! Não é profeta. Profeta é dom de ministério, é ofício. Certo. É diferente. Profecia é dom espiritual. Profeta é dom ministerial. São coisas distintas. O profeta, ele tem 4, 5, 6, 7, 10 tipos de dons proféticos dentro dele. Ele tem um combo, um kit combo dentro dele profético. Ele tem visão, ele tem audição, ele tem onírico, que é os sonhos, ele tem arrebatamento em espírito, ele tem níveis discernimento de espíritos, quer dizer, ele tem vários dons que ele carrega como que eu falo? Corroboram para ele ser um profeta. Por exemplo, eu profetizo, mas eu nunca me considerei um profeta. Há profeta agora, nesse tempo? Nessa geração? Deus, há profetas? Há profeta, eu conheço. Lá, pastor... O último não foi João Batista, né? Não. Não sei que invencionice é essa. O último, Paulo não fala. Mas há quem diz que o último foi João Batista, não há? Quem diga muita coisa. Mas não há quem diga que o último foi João Batista e depois de João Batista Mas você sabe não houve mais profeta? É essa? Biblicamente, é uma doutrina chamada dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjo, em demônio, não acreditavam em nada dessas coisas proféticas, não acreditavam nada disso. Hoje essa doutrina está nas igrejas. Não acredita no profeta, não acredita no apóstolo. Até a gente falou um pouquinho, né? Uhum. Então só acredita que os 5 dons ministeriais são vivos. Está na igreja contemporânea. Na igreja. Tem gente que pode atuar nisso. Por exemplo, o apóstolo é isso aqui, ó. O apóstolo, ele é o dedão, né? O apóstolo, ele é o primeiro. Por quê? Porque ele é o fundamento. Apóstolo fundamenta igrejas. Tá? Então ele é o apóstolo. E detalhe, ele toca em todos. Porque ele carrega todos os outros ministérios nele. Então o apóstolo é alto nível. Hoje está cheio de apóstolo de fundo de quintal. Desculpa a expressão. Mas hoje tem muitos apóstolos fake. No outro dia, com todo respeito, irmão, não estou aqui menosprezando ninguém, nem depreciando ministérios. Mas hoje tem uns apóstolos aí, sapatinho de bozo, calcinha apertada, com todo respeito. Tem a apóstola Alana Holder agora também, né? Que é perto lá de Guarulhos, que ela está na cidade de Refúgio. Ela foi consagrada agora, apóstola. Ela foi consagrada? Tu não viu?
Olha lá, sua esposa viu que ela Foi consagrada apóstola. Foi. Então, tá cheio de apostila por aí também, irmão. Então, assim, tem muita unção ilegítima. Esse é o problema. As pessoas estão recebendo uma unção que não é de Deus. É algo cultural, é algo associado ao grupo que a pessoa tem. Não, a unção, quando ela vem, ela nos habilita no mundo espiritual. O apóstolo, ele é fundamentador, ele é alto nível, ele carrega os outros dons. Aí vem o profeta é isso aqui, ó, o profeta aponta direção, pecado, destino, ele é edificação. Profeta é alto nível, profeta ele viaja no tempo, irmão. Sabe o que é isso? Viajar no tempo. Passar. Olha o Yohanan, viajou no. Os 7 selos, está aí o livro. 7 selos apocalípticos. Ele fez viagem temporal. Ele viajou no passado. Ia para o passado, ia para o futuro, voltava para o passado, ia para o presente. São viagens temporais. O profeta, ele viaja no tempo. O profeta, ele entra no mundo espiritual o tempo todo. Entra na dimensão terrena, vai para a dimensão celestial, vê anjo, vê demônio. O profeta, ele é assediado por vozes. Você já conversou com um profeta de verdade? O profeta é o seguinte, ele está ouvindo várias vozes, ele ouve as vozes dos demônios falando. Já viu aquela cena do Superman aprendendo até a super audição? Sim. Que ele fica assim, ele não sabe. O profeta é assim. O profeta, ele está ouvindo vozes de demônios, vozes de anjos, vozes de espíritos humanos. Ao mesmo tempo, ele é assediado por vozes. Me diga um exemplo de profeta no Brasil, assim, só para eu ter uma noção. Eu posso falar. Um que eu conheço. Eu não estou falando de conhecidos no sentido famoso. Eu tenho um pastor que me ungiu pastor, inclusive, ele está na igreja sábado, domingo, que é o pastor Antônio. Ele é profeta. No Brasil conhecido, você tem algum assim que fala no Brasil que esse camarada é profeta? Cara, eu acho que tem um que é muito conhecido. Como que ele chama aquele... Tem uns aí que eu... Leonardo Salles. Não tem um outro da Igreja Maranata. Leonardo Salles é muito polêmico, né? Na Igreja Maranata também. Eu vi aqui, até um pastor falou do Leonardo e tal. O Leonardo, ele pode ser... Ele profetiza, tá? Mas o que vai me garantir se ele é um profeta, aí eu não conheço ele. Também assim, a gente tem que saber o que a gente está falando. Eu não conheço, então não posso falar. Sim. Mas ele é uma pessoa que profetiza, vamos colocar assim, alto nível. Vamos colocar. Agora, se ele é profeta, aí eu tenho que discernir, e é possível. Eu consigo discernir qual é o dom que você carrega. Como? Através do dom espiritual de discernimento de espírito. Ele mostra qual é o chamado da pessoa. Tá? O Leonardo Salles, eu não conheço assim de acompanhar as polêmicas que tem por aí e tal. Agora, profetizar é uma coisa, ter o ministério de profeta é outra. Esse aí é polêmico, né? Isso aí... Toda hora tem mídia com ele, mas assim, ele profetiza. Mas no Brasil, assim, quem seria um profeta que fosse de fato uma voz profética? Voz profética, você fala assim, teve um que morreu, que não era muito conhecido. Acho que era o profeta Francisco, tem um nome. Pensa num cara de alto nível. Eu não conheci pessoalmente, mas eu sei porque o pessoal sempre falou. Mas eu acho que para mim hoje, os profetas de alto nível... Eles são os ilustres desconhecidos. Tem a Cristina Maranhão. Essa eu não conheço. Aquela que profetizou sobre a doença mundial. Teve um monte de vídeo dela aí. Lembrando que, padrão, profeta não é porque profetiza. Ele também profetiza. Mas o profeta... Cara, eu tô aqui. O profeta é assim, eu sou um profeta, eu tô aqui. Eu tô falando com você daqui a pouco. Eu já saí do corpo, já voltei. Já fiz algo no espiritual que a pessoa nem sabe.